Fala, servidor, aqui estamos, nossa jornada Lei Complementar 840, mais questões, mais informações, bora lá, vamos evoluindo dentro do seu conhecimento. Qualquer dúvida, já sabe, né? Professor Adenilton no Instagram, quero a sua participação, manda lá uma mensagem, fala se está acompanhando nossas aulas aqui no Jornada, manda suas dúvidas e a gente vai estruturando, vai resolvendo aí esses impasses e essas situações para a hora da tua prova você chegar bem, chegar preparado e conseguir acertar as suas questões. Vamos para a tela, para o material, joguei aqui, vou para a minha questão de número 15, IADES 2022, questão aí recente aí pra gente, falou o seguinte para o candidato, ó. Com base nos termos da Lei Complementar 840 de 2011, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas e considerando que, hipoteticamente, um servidor público, no exercício de suas funções junto à ADASA, recuse, matou a questão, a fé a documento público, assinale a alternativa correta. Uma dica que eu deixo para vocês é que nós temos a turma da negação. Eu gosto de falar da turma da negação. O que seria essa turma da negação? Quando você vir na questão que houve uma recusa do servidor a fazer alguma coisa, a tendência é que você está diante de uma infração. A tendência é que isso aqui seja uma infração leve, tá? Você esteja diante de uma infração leve. Infrações leves, elas geram como consequência advertência para esse que praticou. Essa é a tendência. Não é que é absoluta essa regra, mas grande maioria das questões, quando você vir uma negação, você está diante de uma infração leve, tá? A gente vai fazendo questões e vai pegando algumas situações para trazer para vocês. Nós temos as infrações leves, médias e graves. As infrações médias, as infrações leves, elas estão no artigo 190 da nossa Lei Complementar 840. Sugiro que você dê uma olhadinha no artigo 190. O artigo 190, boa parte dele, fala sobre negações que o servidor vai colocar. Negar fé a documento público, né? Recusar fé a documento público. Negar a fazer parte de comissão de sindicância, negar-se a atualizar dados cadastrais quando solicitado, negar-se a participar de cursos de formação, negar-se a passar por inspeção médica. Isso aí é uma infração, tá? Classificado como infrações leves. Infrações leves geram pena de advertência é a pena aplicada, tá? Joguei na tela, vamos estruturar isso aqui. Então a ideia é que esse servidor da ADASA, ele recusou fé a documento público. Aí vem a letra A e fala aí pra gente. O servidor público agiu conforme exercício regular de direito? Claro que não. Isso aqui é vedado, tá? Recusar fé a documento público é uma vedação ao servidor público, uma vez que é liberdade administrativa dar ou não fé a documento público? Não. É obrigação do servidor, é uma das obrigações, um dos deveres do servidor, do artigo 180. O artigo 180 ele traz deveres para o servidor. Dá uma olhada nesse artigo aqui, ó, 180. Ele vai trazer os chamados deveres do servidor público. E um dos deveres do servidor público é justamente essa questão de dar fé a documento público, tá? Então tá errado aí quando fala que ele cumpriu um dos seus deveres quando ele negou. Não, o dever dele é dar fé a documento público e não recusar fé a documento público. A letra A está errada. Letra B. A infração disciplinar cometida pelo servidor é de natureza grave. Você tá louco, cara? Essa infração dele é de natureza leve e não grave, sendo passível de suspensão. Primeiro, se fosse grave, era uma demissão. Olha só que coisa louca. Se fosse uma infração grave, seria demissão e não suspensão. Porque se for uma infração para suspensão, é infração média. As infrações que geram suspensão são as infrações médias. Elas geram suspensão. Como eu estou diante de uma infração leve, que é de fato, ele está diante de uma advertência, tá? Ele vai receber uma advertência.
Infrações graves, se porventura fosse infração grave, geraria demissão desse servidor público, mas a infração não é. Imposto afastamento compulsório do exercício do cargo. Errado porque é infração leve, gera advertência, que é uma advertência e ela é por escrito, tá? Advertência, não existe advertência verbal aqui na lei. A advertência da lei, ela é por escrito. Evoluiu, bora para a letra C. A infração cometida pelo servidor é de natureza média, nós sabemos que não. A infração cometida por ele é de natureza leve, sendo passível de suspensão. E imposto o afastamento compulsório, nós sabemos que a infração dele é leve, que vai gerar como consequência uma advertência e tem como prazo prescricional o prazo de 1 ano é a prescrição para as infrações leves, as infrações que ele cometeu aqui. Letra D. A infração disciplinar cometida pelo servidor é de natureza leve. Tá ficando legal. Sendo passível de suspensão? Não, cara. Se ela é leve, ela vai gerar a advertência. Se ela é leve, ela gera a advertência. Então vai sobrar a letra E pra gente, tá? Opa, calma aí, calma aí. Gabarito tá errado aqui, tá? Essa questão, só corrige aqui. O professor deu uma vacilada. Essa questão é letra E e não letra D. Porque vamos ver, ó, infração disciplinar cometida de natureza leve, sendo passível de advertência, por meio da qual se reprova por escrito a conduta do servidor. A infração, ela é leve, então a letra é a letra E e não a letra D, como ficou aí no gabarito, tá? Dá uma corrigida aí, letra E e não letra D. Vamos para a próxima, questão 16, prova de advogado do Banco de Brasília, BRB, prova aí para vocês, 2019. No que tange ao disposto na Lei Complementar 840 acerca do regime disciplinar e de processo de apuração de infração disciplinar, assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. A cassação de aposentadoria, ela é para infrações graves, tá? Quando nós temos a cassação de aposentadoria, infrações graves geram para a gente a cassação de aposentadoria. A cassação de aposentadoria determinada em decisão judicial pressupõe a instauração de processo disciplinar e deve ser decretada pela autoridade competente para fazer a nomeação. O pressupõe deixa a questão errada. Se eu já tenho, tá? Vem comigo, raciocina. Se eu já tenho uma decisão judicial, para que eu vou ter um processo administrativo? Se a decisão judicial já está demitindo esse servidor, já está cassando a aposentadoria dele, então quer dizer que eu vou dispensar, tá? Aqui, ó, ela dispensa a instauração de processo administrativo. É só entender porque eu já tenho uma sentença judicial. Já tenho aqui, ó, uma sentença judicial. Para que eu vou pegar essa sentença judicial e passar por um novo processo administrativo? Não precisa. Então é só pegar essa sentença judicial e já mandar para a administração, e a administração ela vai fazer o quê? Ela só vai declarar essa perda, tá? Quem faz isso aqui é a administração. Quem vai fazer mais precisamente é a pessoa responsável pela nomeação. A pessoa responsável, tá? Pela autoridade competente para fazer a nomeação. Nós fizemos questões aqui para entender quem vai ser a autoridade competente para fazer a nomeação. Vai depender. Se eu trabalho no executivo, é o governador do Distrito Federal. Se eu sou servidor do executivo, a autoridade competente para fazer a minha nomeação é o governador do Distrito Federal. Se eu trabalho na CLDF, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, vai ser o presidente da Câmara Legislativa o responsável para me nomear. Se eu trabalho no Tribunal de Contas do Distrito Federal, TCDF, a pessoa competente para me nomear, para fazer a minha nomeação, vai ser o presidente do Tribunal de Contas. Agora, se tem uma decisão judicial que declara a perda do cargo público, para a cassação de aposentadoria, para a demissão, vai perder o cargo público.
Eu não preciso de um processo administrativo. Eu vou pegar essa sentença judicial transitada em julgado, eu vou remetê-la à autoridade responsável para fazer a nomeação e essa autoridade vai fazer a declaração da perda do meu cargo. Não há necessidade de instaurar um processo administrativo. Esse é o detalhe. A questão está errada quando ela fala que pressupõe a instauração de processo administrativo, que pressupõe a instauração aí de um processo administrativo para declarar a perda. Não precisa. Isso aí vai imediatamente para a autoridade que faz a nomeação, ela fica responsável para decretar a perda desse cargo. Então a letra A está errada aqui no nosso bate-papo. Letra A, errada. Letra B. A instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição uma única vez. Perfeito! E já falado com vocês. Quando eu instauro, tá? Letra B mesmo. Quando eu instauro um processo administrativo, a prescrição ela zera. Vai ser o quê? Zerada a prescrição. Uma única vez. Vai zerar o prazo prescricional. Prazo prescricional, nunca é demais falar para você decorar. 1 ano para as infrações leves, 2 anos para as infrações médias e 5 anos para as infrações graves. Quando é que começa a contar o prazo prescricional? Conta-se o prazo prescricional a partir da ciência do ato pela administração. A partir do momento que a administração toma ciência do ato, eu começo a contar o prazo prescricional, beleza? Leva essa informação. E com a instauração do processo administrativo, esse prazo prescricional ele vai ser interrompido. Não é suspensão, mas haverá a interrupção desse prazo prescricional, uma única vez haverá essa interrupção do prazo prescricional, beleza? Marcadinho, destacado aí pra gente e vamos evoluindo. Nosso gabarito ficou letra B. Deixe-me achar o erro das outras pra gente poder passar para as próximas questões. Nas hipóteses de cometimento de infração disciplinar, o fato de o servidor ter reparado o dano, houve o quê? A reparação do dano por sua espontânea vontade e antes do julgamento, não pode ser considerada atenuante. É sim uma situação atenuante, vai diminuir a responsabilidade do servidor o fato dele ter reparado o dano de forma espontânea antes mesmo do julgamento. Se houve a reparação do dano antes do julgamento feita pelo servidor público, haverá uma situação de atenuar a responsabilidade dele. Vai diminuir a responsabilidade desse servidor o fato dele espontaneamente fazer a reparação do dano. Você vai ter ali uma hipótese de atenuar a responsabilidade do servidor. A questão ficou errada e já grava para a tua prova. A devolução, a reparação do dano feita pelo servidor antes do julgamento gera a consequência de ser um atenuante para esse servidor. A questão ficou errada, letra C. Letra D. A prática de assédio sexual ou moral, assim como o ato de exercer atividade privada incompatível com o exercício do cargo público, não são infrações graves. Está errada a questão, tá? Elas são infrações médias. São tidas como infrações médias e não infrações graves. Letra I. Em regra, os atos do processo disciplinar dependem de forma determinada, reputando-se inválidos os realizados de outro modo. Em regra, eles independem de forma determinada. Olha a sutileza dessa questão. A regra é que os atos do processo administrativo disciplinar, via de regra, independem de forma determinada. É isso que a lei fala pra gente. A regra é que os prazos, as regras, né, as formas de praticar o ato independem de forma determinada. Tá errado quando fala que eles vão depender de forma determinada. Independem de forma determinada. Salvo quando houver o quê? Uma previsão em lei. Não havendo previsão em lei, não há o que se falar em forma determinada. Ficou a letra B. 17. Conforme a Lei Complementar 840, acerca do regime disciplinar, é correto afirmar que considera-se infração leve. Infração leve, turma da negação, amigo. Infração leve. Lembra que eu te falei essa situação? Se a infração ela é leve, dica para a tua prova. Lembra-se da turma
da negação. Ele vai negar alguma coisa. Via de regra, quando fala de infrações leves, você vai estar diante de uma recusa do servidor público em fazer alguma coisa. É a turma da negação que vai te ajudar. As infrações leves, elas têm um prazo de prescrição. Infração leve, qual que vai ser a prescrição das infrações leves? Infrações leves, elas prescrevem no prazo de 1 ano, contado da ciência do ato pela administração pública. Infrações leves geram como consequência a advertência. A consequência para as infrações leves é uma advertência. Lembrando-se que as advertências elas serão por escrito. Se é advertência, é por escrito, não é advertência verbal. Não existe essa situação de advertência verbal. Pegou, marcou, decorou, destacou e grifou lá para a tua prova. Eu estou diante de uma advertência e ela vai ser por escrito, beleza? Vamos juntos aqui? Então, bora lá. Exercer o comércio, inclusive na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Isso aqui ele pode, tá? Isso aqui é permitido. Professor, ele pode exercer o comércio? Pode. Ele não pode como administrador, gerente ou atos de comércio. Agora, como acionista, como cotista e comanditário, isso aqui é liberado. É liberado para o servidor, tá? O servidor, ele pode ser acionista, cotista ou comanditário. Ele pode ser acionista, ele pode ser cotista, ele pode ser comanditário. Isso aí pode. Agora, é proibido ao servidor fazer atos de comércio, exercer a administração e a gerência de empresas. Se ele fizer, configura infração grave, que vai gerar a demissão desse servidor. Isso vale até colocar aqui no cantinho, tá? O que ele não pode, vamos tentar achar um espaço aqui, o que ele não pode é exercer, ele não pode exercer atos de comércio, ó, ele não pode fazer atos de comércio, ele não pode exercer a administração e a gerência de empresa. Se ele exercer administração, gerência ou praticar atos de comércio, isso aqui gera uma infração grave. E as infrações graves geram a demissão. Entendido? Então essa questão está errada 2 vezes. Primeiro, porque não seria uma infração leve. E segundo, porque acionista, cotista e comanditário ele pode exercer. Ele não pode exercer atos de comércio, administração e gerência de uma empresa. Aí, nesse caso, teria a vedação. Se ele fizesse, seria infração grave e as infrações graves geram como consequência a aplicação de sanção de demissão. Incorrer em inassiduidade habitual. Amigão, isso aqui é infração grave, tá? Isso aqui é uma infração grave, que vai gerar a perda do cargo. Inassiduidade habitual é ele faltar mais de 60 dias no interstício de 1 ano. Mais de 60 dias de forma intercalada, tá? Não de forma seguida, mas de forma intercalada. Mais de 60 dias de forma intercalada gera como consequência a inassiduidade habitual. Mais de 60 dias de forma intercalada, isso aqui é a inassiduidade habitual. Então, essas faltas aqui, ó, são intercaladas. Porque se ele tiver mais de 30, vou mudar a cor. Se ele tiver mais de 30 dias seguidos, aí já vai gerar o abandono de cargo, o famoso ABAC, abandono de cargo. Tanto a inassiduidade quanto o abandono de cargo são tidos como infrações graves e os dois geram a demissão do servidor. Lembrando, inassiduidade habitual, mais de 60 dias no interstício de 1 ano. Ele, intercalado, ele trabalha, falta. Quando excedem a 60 dias, nesse intervalo, você tem a inassiduidade habitual. A inassiduidade habitual é uma infração grave que gera como consequência a demissão desse servidor público.
Por sua vez, o abandono de cargo é ele faltar mais de 30 dias consecutivos. Começou a faltar e foi numa levada só, ele falta mais de 30 dias, então 31 dias para lá, você tem o abandono de cargo. Inassiduidade habitual e abandono de cargo, os dois são situações que configuram infrações graves. E as infrações graves têm como consequência a demissão desse servidor público, beleza? Leva para a tua prova, joga para cá, não é infração leve e ele quer infrações leves. Se puxa-saco. Pessoal, que história é essa? Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da administração pública. É uma infração leve. Puxar o saco do chefe é infração leve, que gera advertência, para ficar mais fácil você decorar. O puxa-saco, ou promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da administração pública. Essa situação vai gerar a infração leve. Pena, advertência. Prazo de prescrição, 1 ano. Isso aí é infração leve, é a nossa resposta, a letra C. Ele quer uma infração leve, eis aí a sua infração leve. Promover manifestações de apreço e desapreço no recinto da administração pública. Promover a ação de apreço ou desapreço na repartição pública configura a infração leve, está marcado aí o nosso gabarito, é a letra C de casa. Aceitar pensão de Estado estrangeiro é grave, da demissão, e ter conduta escandalosa na repartição pública que perturbe o bem também é infração grave, então nós temos aí a letra C como infrações de natureza leve que vai gerar a nossa advertência. Vamos dar uma última olhada aqui, vamos para a questão número 18. Vamos fazer essa aqui para fechar esse bate-papo? Questão 18. De acordo com o disposto na Lei Complementar 840, quanto às sanções disciplinares, é correto afirmar que representa circunstância atenuante, vai diminuir a responsabilidade do servidor. Concurso de pessoa, isso aqui é agravante, tá? Concurso de pessoa é agravante, vai agravar, vai aumentar a responsabilidade do servidor. Letra A errada. Coexistência de causas relativas à carência de condições de material ou pessoal na repartição. Perfeito, nosso gabarito. Letra B. Isso aqui, sim, é um atenuante. Vai diminuir a responsabilidade do servidor. Não vai isentá-lo de sanção. Ele vai continuar respondendo um processo, ele vai continuar recebendo uma sanção, só que eu vou diminuir a sanção dele, porque eu estou diante de uma atenuante de acordo com a nossa Lei Complementar 840, ele vai ter um atenuante aqui. Agora, letra C, cometimento de infração disciplinar com violência ou grave ameaça. Agravante, isso aí pela lógica. Isso aqui agrava, é mais grave o cara que comete a infração valendo-se de violência ou grave ameaça. Cometimento da infração em prejuízo de idoso também agrava. Isso aqui é algo ruim, é um agravante, aumenta a responsabilidade. Prática de ato que concorra para o desprestígio do órgão, mais um agravante. Então, nós temos todos esses aqui como sendo agravantes. A letra B vai ser um atenuante da responsabilidade do Estado. Beleza? Vou fazer o seguinte, amigão. Para essa aula não ficar muito longa, vou encerrá-la aqui. Próxima aula a gente fecha essas questões propostas aí nesse primeiro bloco de informações sobre a banca IADES. A gente faz aí a nossa proposta, tá? Vou fechar essa aula aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais questões aprofundando para o seu concurso. Pode ter certeza que o Jornada, ele tem essa preocupação em fazer questões, mas com um grau de explicações suficientes para você relembrar as matérias, aprender se você não pegou aquela informação e não somente te dar o gabarito. Só te dar o gabarito seria muito fácil, eu resolveria essas questões todas em 2 aulas, mas não é minha proposta. Minha proposta é aprofundar e trazer um material direcionado de qualidade para você que vai fazer concurso público, beleza? Qualquer dúvida, só me chamar, estou à sua disposição. Um abraço, um beijo no coração e até mais.